Olá, eu sou o professor Luciano Solar e o vídeo de hoje vai ser sobre as origens dos seres humanos, a pré-história e o surgimento das civilizações. Bem, vamos lá. Na história, como nós sabemos, a história não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana e ela não dá certezas absolutas. Nós trabalhamos com hipóteses, teorias, conjecturas. E dentro das teorias que nós trabalhamos e alimentamos, a teoria mais provável é que o gênero Homo, do qual nós pertencemos, surgiu na África, aproximadamente 4 milhões de anos antes de Cristo, e através do Homo erectus. Então nós somos os primeiros e os únicos até o presente momento a andar bípedes. Os cangurus, alguns podem pensar que eles também são bípedes, mas eles pulam, eles não caminham como nós. Nós somos os únicos que caminham em duas pernas. E o que acontece com relação a isso? Os outros primatas, eles são semibípedes, eles ainda apoiam os membros superiores no chão, diferente de nós que conseguimos nos equilibrar somente em duas pernas. E o Homo erectus, dos 4 milhões de anos até 150 mil anos antes de Cristo, passou por várias transformações até que surgiu o que nós chamamos de Homo sapiens. Os Homo sapiens, eles desenvolveram habilidades de construir ferramentas cada vez mais sofisticadas. E o Homo sapiens, então, também surgiu na África, e da África, a teoria mais aceita é que nós surgimos na África e migramos da África para os outros 5 continentes do planeta. E a partir dessa migração e dessa separação, então, o que ocorreu? Aqueles que ficaram na África desenvolveram determinadas características, os que foram para a Europa outras, os que foram para a Oceania outras, os que foram para a Ásia outras e os que vieram para a América outras características. Isso explicaria o porquê que nós somos brancos, negros, indígenas, asiáticos e todas essas diferenciações físicas, porque afinal nós somos a mesma espécie com aparências diferentes. E essa é a teoria mais aceita. Existe também a teoria de que o gênero Homo ele se desenvolveu independentemente nos 5 continentes. No entanto, essa teoria ela não é tão aceita. A teoria mais aceita é que nós surgimos na África, migramos para o restante do planeta, andando mesmo, só que isso demorou muito tempo, e povoamos assim os 5 continentes. Somos a única espécie que habita os 5 continentes do planeta. Uma coisa muito importante de refletir é o seguinte: se nós surgimos na África, é lógico que nós então éramos negros quando surgimos, E com o passar do tempo nós fomos sofrendo diferenciações devido às influências do ambiente que nos deram características físicas diferentes. Por exemplo, quem é muito branco, loiro, olhos claros, ao que tudo indica, a ciência explica que ao migrar para a Europa, quanto mais ao norte, menos sol, mais frio, o nosso corpo ele tem uma capacidade de adaptação gigantesca. Então o que ocorreu? Nós começamos a entender que não precisávamos mais de produzir melanina. Melanina é o pigmento que o nosso corpo produz para nos proteger do sol. A partir do momento que não tem sol, o nosso corpo entende que ele não precisa mais produzir melanina. Então ele vai tirar esse pigmento da pele e as pessoas vão começar a nascer cada vez mais brancas, com os olhos claros, com a pele clara, com o cabelo claro. Diferente daqueles Homo sapiens que ficaram na África, que precisavam produzir muita melanina para se proteger do sol, para se defender do sol, e por isso então eles tinham a pele, o cabelo e os olhos escuros. Isso é muito importante da gente entender para que a gente elimine de uma vez por todas qualquer forma de preconceito racial. Para a ciência não existe preconceito racial. Isso é a maior falácia que existe, é o preconceito racial. Então vamos superar isso de uma vez por todas, se é que alguém que está me assistindo aqui ainda carrega isso dentro de si. Acho que é uma ótima oportunidade com argumentos científicos para abandonar essa posição. Mas vamos voltar ao assunto do desenvolvimento então do Homo sapiens. Então de 4 milhões de anos antes de Cristo até 150 mil anos, nós fomos o Homo erectus. A partir de 150 mil anos antes de Cristo, nós nos tornamos Homo sapiens. E como eu disse, foi porque a gente começou
a ter uma inteligência acima da média, a desenvolver ferramentas cada vez mais sofisticadas. Mas nesse período de 150 mil anos até 12 mil anos antes de Cristo, nós éramos nômades, caçadores e coletores, assim como também o Homo erectus. Então a gente pode pegar de 4 milhões antes de Cristo até 12 mil antes de Cristo, nós vivíamos de forma nômade. A nossa forma de se alimentar era a caça e a coleta de alimentos. No entanto, a partir de 12 mil antes de Cristo, nós descobrimos como que se plantava. E isso foi uma grande revolução na história da humanidade que modificou radicalmente o nosso comportamento e a nossa relação com a natureza. Então vamos lá. Paleolítico, 4 milhões antes de Cristo até 12 mil antes de Cristo. Neolítico, 12 mil antes de Cristo até 6 mil antes de Cristo. Então nós temos esses dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico, que definem o que nós chamamos de pré-história. A partir do ano de 6 mil aproximadamente antes de Cristo em diante, nós já começamos a trabalhar com o que nós chamamos de civilizações antigas, como Mesopotâmia, Egito, Índia, China, enfim. E essas civilizações, elas já são muito diferentes da forma com que os seres humanos viviam, tanto no Paleolítico, quando nós éramos nômades, caçadores e coletores, quanto no Neolítico, que é quando nós começamos então a plantar. Então, essa transformação na nossa relação com a natureza, ao invés de nós caçarmos e coletarmos alimentos, nós passamos a produzir os nossos próprios alimentos através da agricultura e também da domesticação de animais. A domesticação de animais ela foi fundamental para que nós pudéssemos ter um estilo de vida mais sedentário, né? Então nós deixamos de ser nômades e passamos a ser sedentários. Essa questão da agricultura ela é muito interessante porque ela nos leva a deduções lógicas. Então vamos fazer um exercício. Vamos pensar o que nós precisamos para plantar além de terra e sementes. Nós precisamos de água. Se nós precisamos de água e lá naquela época não existia Copasa, não existia água na torneira, como que nós conseguimos essas águas? Nos instalando próximos aos rios. Então, a partir do momento que nós começamos a nos instalar próximos de rios, a gente começou a desenvolver pequenas cidades, pequenas sociedades, e essas sociedades foram evoluindo cada vez mais, ao ponto que todas as primeiras civilizações, elas derivam dessas pequenas comunidades que surgiram às margens dos rios. E vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa entre rios, Mesopotamos, né? E ali se desenvolveu uma grande civilização. O Egito se desenvolveu às margens do rio Nilo. A Índia se desenvolveu às margens do rio Ganges. A China se desenvolveu às margens do Rio Amarelo. Então todas as primeiras civilizações que surgiram próximos a rios. E por isso elas são chamadas de civilizações fluviais. Isso é importante, sempre cai em vestibular, sempre cai em provas. Então se cair lá na prova, como eram as chamadas primeiras civilizações, né? Civilizações fluviais. Por quê? Porque elas se desenvolveram próximas aos grandes rios, para que eles obtivessem água desses rios e então construíssem os canais de irrigação para irrigar as suas plantações, né? Então, recapitulando rapidamente para a gente encerrar essa aula. Então, o gênero Homo ele surgiu há 4 milhões de anos antes de Cristo e era um Homo erectus. O Homo erectus ele foi se desenvolvendo e lá em 150 milhões de Cristo nós começamos a definir como Homo sapiens, que é quando nós desenvolvemos maiores habilidades e melhores ferramentas, e a partir daí a gente vai se desenvolver ainda mais até que a gente, no ano de 12 mil a.C. aproximadamente, claro, não é uma data exata, nós descobrimos como que se plantava. Então vamos lá. Período Paleolítico, 4 milhões de anos antes de Cristo até 12 mil anos antes de Cristo. Nesse período o ser humano ele era nômade, caçador e coletor. Do ano de 12 mil antes de Cristo em diante, nós chamamos de Neolítico, que foi quando o ser humano aprendeu a plantar e descobriu e dominou a agricultura.
De 6.000 em diante, nós chamamos de história antiga. Então, o Paleolítico e o Neolítico, eles compreendem o período que nós chamamos de pré-história. A partir, aproximadamente, aí, do ano de 6.000 a.C., nós começamos a estudar o que nós chamamos de história antiga. Nós começamos com a civilização mesopotâmica, que atualmente estaria na região do Iraque, que foi uma região entre o rio Tigre e o rio Eufrates, onde se desenvolveram várias cidades e o que nós chamamos de civilização. Depois nós estudamos o Egito, que também se desenvolveu próximo ao rio, estudamos a China, que também se desenvolveu próxima a um rio, nesse caso o rio Amarelo, Yangtze. O Egito foi às margens do rio Nilo, e também estudamos a Índia, que se desenvolveu às margens do rio Ganges. Por que todas essas civilizações se desenvolveram próximas aos rios? Elas se desenvolveram próximas aos rios porque elas precisavam de água para irrigar a sua agricultura, e a água, como nós sabemos, eu já até fiz um vídeo sobre a água, ela é o elemento mais essencial à vida humana, então nós precisamos de água aí o tempo inteiro. E a partir dessa fixação próximas a esses rios, começou todo o processo civilizacional que nós estamos em curso até os dias de hoje. Nós vivemos ainda nesse processo civilizacional, diferente de algumas sociedades humanas que ainda vivem mais próximas aí do que nós vivíamos no período paleolítico e principalmente no período neolítico. Bem, acho que a aula de hoje é sobre isso, sobre as nossas origens enquanto espécie, o nosso desenvolvimento, até a gente chegar aí no desenvolvimento das civilizações, que são as chamadas civilizações fluviais, que são todas essas civilizações que se desenvolveram próximas aos rios. E nas próximas aulas a gente vai então aí falar sobre essas civilizações, vamos falar sobre Mesopotâmia, sobre Egito, sobre Grécia, sobre Roma, e devagarzinho a gente vai caminhando e trabalhando um pouco aí de vários momentos históricos. É isso, muito obrigado pela atenção, fraterno abraço!